Luz invisível? O que é o infravermelho? Você já parou para pensar na quantidade de luz invisível que nos rodeia? Um desses espectros da luz é chamado de infravermelho. Sensores infravermelho estão em diversas coisas do nosso dia a dia, como câmeras de segurança, equipamentos médicos, drones, controles, até mesmo nós, humanos, emitimos ondas de infravermelho. Mas para que esses sensores sejam eficientes, eles precisam, entre aspas, enxergar ou absorver o máximo de luz possível. Porém, o problema é que, assim como nos óculos, a luz que reflete em superfícies, dependendo do ângulo, faz com que parte dessa luz se perca em vez de ser absorvida pelo sensor. Isso acontece pois quando a luz adentra o material com índice de refração diferente do qual ele veio, como o que sai do ar e passa para o vidro ou do ar para um plástico, sofre interações ópticas diversas, como a refração, a reflexão, a transmissão e a absorção. Porém, neste caso, a absorção se dá pelo fato de quando parte da energia é perdida e transformada em energia térmica, em calor, e não é tão bem aproveitada. Mas como podemos resolver esse problema? Bom, meu nome é Gabriel Oliveira Lousada, sou mestre em Ciências pela Escola Politécnica da USP e meu orientador é o professor e doutor Sebastião Gomes dos Santos Filho. Meu trabalho é focado em desenvolver e resolver esse problema. Meu objetivo é transformar um material simples e barato, lamínulas de vidro comum, dessas de microscopia, em um material que melhore estes sensores. Bom, a tecnologia atual para sensores de alta performance muitas vezes é cara, é complexa e dependendo de materiais exóticos usados ou até mesmo processos industriais, podem acabar encarecendo o produto. Como alternativa, meu trabalho prova que podemos alcançar resultados de ponta utilizando um tratamento químico controlado de baixo custo para reprogramar a superfície do vidro, que tem um baixo custo, e assim colocar eles sobre as chamadas células solares MOS ou diodos MOS. Aqui temos uma imagem das células solares MOS e aqui uma explicação básica e um pouco sucinta do que acontece. Ao colocar o vidro tratado sobre a célula solar MOS sobre o nosso diodo, garantimos uma diminuição da refração, pois aumentamos a transmissão, ao fazer com que a reflexão interna do material aumente um pouco, garantindo que a transmissão final seja mais elevada. Bom, para alcançar esse objetivo, primeiro fazemos a limpeza das lamínulas em um ambiente de sala limpa, onde devemos estar devidamente vestidos para evitar contaminações. Inclusive, você sabia que dentro do conceito de salas limpas, nós humanos somos a maior fonte de contaminações? Cabelo, pele morta, saliva, suor, tudo vira particulado, que contamina o ambiente, e por isso é necessário estar sempre com roupas adequadas, luva, touca, máscara e etc. Começamos sempre lavando as amostras para retirar os particulados dela e garantir uma corrosão mais uniforme. Após as limpezas físicas e químicas, vamos para o afinamento químico controlado em BOI e HF diluído, onde variamos o tempo de exposição entre 1 e 12 horas, seguido da secagem com jatos de nitrogênio puro. E esse processo de corrosão ocorre de forma lenta e superficial, o que permite que o vidro faça a formação de algo novo, que acaba deixando uma fina camada de silício poroso, que acaba funcionando como um filme antirreflexivo ultrafino. E este é responsável por aumentar a transmitância e, por sua vez, a sensibilidade dos sensores. O resultado visual disso? Bom, nenhum. Pelo menos não a olho nu. Até porque comprovamos que a camada porosa variou de 50 a 300 nanômetros, o equivalente a ter de 250 a 1500 átomos na média, o que torna basicamente impossível ver a olho nu. A fim de analisar essas amostras fisicamente e entender essa camada porosa, foram feitas mais de 40 análises de RBS, para poder analisar a composição das lamínulas e comprovar os dois sinais de silício, e estudar a camada porosa e sua composição. Aqui podemos ver a variação gradual do silício, Si2 e Si1,
pois variamos a quantidade de silício entre a camada porosa e a própria lamínula de vidro, uma vez que a camada porosa é porosa, sendo que há buracos nela que diminuem a quantidade de silício de fato na contagem do RBS. Também foram feitas diversas fotos de AFM, além das microscopias ópticas, para ver a superfície, estudar e entender melhor a porosidade através de uma análise chamada rugosidade média quadrática, onde calibramos a microscopia óptica pelas análises de AFM com uma quantidade substancial e considerável de pontos, para poder fazer a transição de pixels para micrômetro. Através disso, podemos criar a imagem da frequência de alturas pela escala em pixels e comparar ela com a escala em micrômetros. Utilizando o modelo de Lorentz, abaixo, podemos estipular com uma boa exatidão os valores das espessuras das camadas rugosas, que para o nosso caso variou de 50 a 300 nanômetros, de acordo com o tempo de exposição no ácido. Isso graças à rugosidade média quadrática, que podemos obter da frequência de alturas pela escala, que foi calibrada pelas imagens de AFM e microscopia óptica, obtendo um 2σ-RMS, que nos dá o nosso σ-RMS, e juntamente com o índice de refração do ambiente, o índice de refração da camada porosa e a contribuição do substrato, que para o tipo MOS varia entre 0 e 1, podemos obter a variação da espessura da camada rugosa. Bom, com esses dados, podemos confirmar eles também fazendo simulações, onde mais de 40 delas foram feitas utilizando o Consol Multiphysics, um dos melhores simuladores do mercado, que reproduz perfeitamente as condições de luz com suas propriedades ópticas e suas interações com os materiais aplicados sobre o nosso diodo MOS. Aqui em cima podemos ver um exemplo em escala no console do vidro e da camada porosa em relação às demais ordens de grandeza, que seria o ar e o silício, onde o vidro se apresenta apenas como um traço laranja e a camada porosa nem é possível enxergar devido ao seu tamanho. Com apenas algumas horas de corrosão, já é possível ver a queda da reflectância e o aumento da transmitância dentro do sistema. Aqui obtivemos as curvas características comumente chamadas de IV e PV, onde podemos obter o JSC, o VOC e o Pmax. Com esses valores, podemos primeiramente obter o chamado PIN, que para o nosso caso é de 47 mW/cm², onde IL é a intensidade luminosa em candelas, delta de lambda, F de delta lambda é a função luminosa integrada, e D é a distância entre a fonte de luz. Após isso, podemos fazer o rendimento e o fator de forma, e assim obter todos os dados pertinentes, como rendimento, Pmax, fator de forma, VOC e JSC, e montar o nosso gráfico, né, do rendimento pela espessura do vidro, que eu vou apresentar um pouco mais à frente em nitidez. Além disso, se compararmos os valores da reflectância do silício pelo comprimento de onda, podemos ver pelos dados obtidos experimentalmente e no console que todos os resultados ficaram abaixo da reflexão do silício. Além disso, no gráfico da direita, se dermos um zoom, podemos ver que ao comparar com a saída do console da reflectância pelo comprimento de onda, podemos observar que mesmo o maior valor de reflectância ainda está abaixo da reflectância do silício. E o melhor valor obtido está muito inferior à reflectância do silício. Sendo assim, podemos ir para as conclusões. Os parâmetros que obtiveram o melhor resultado foi o de 96 micrômetros aproximadamente, para 100 nanômetros de porosidade, onde obtivemos um rendimento de 5,15%, o que é uma melhora de 96% se comparado com as lamínulas sem tratamento. A eficiência para todos os casos aumentou cerca de 10%, mesmo para o pior cenário. As aplicações das lamínulas sobre células fotovoltaicas MOS nos mostram grande potencial de melhora. Sendo assim, sua aplicação para diodos MOS também trará uma melhora, podendo auxiliar também em diversos tipos de setores, como os comentados anteriormente.